Então, oficialmente, boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Esse evento faz parte da comemoração de 20 anos do Ecossocial, do aniversário de 20 anos. A gente está aqui hoje com um convidado ilustre, o Renato Martins, que logo a gente vai apresentá-lo. E a gente vai trazer o tema do Team Coaching, uma conversa aberta e franca na perspectiva do cliente, né? Então, nossa ideia é trazer aqui um pouco dessa experiência do Team Coaching, né? Me apresentando para vocês, eu sou Cláudia Queiroz, associada do Ecossocial, vice-presidente nessa atual gestão, consultora, trabalho com desenvolvimento organizacional, transformação cultural, construção de identidade, também sou coach de times, coach de executivos, sou formadora de coaches, junto com a Escola de Coaches, idealizamos a formação de Team Coaches do Ecossocial. A gente já está indo para a 4ª turma. Aqui, junto com o Marcos, que é meu super parceiro, já de muitas encarnações, eu acho, né, Marcos? Com certeza, com certeza. A gente tem uma vasta formação em Team Coaching, fizemos aí formação com profissionais nos Estados Unidos, no Chile, e recentemente nós recebemos uma certificação da ICF, somos os primeiros 130 Team Coach certificados no mundo. Aqui no Brasil somos somente 3, eu, o Marcos e o Jorge, que também é do Ecossocial. E agora eu passo a palavra para o Marcos para que ele se apresente. Então, agora formalmente, uma boa noite. Estou vendo aqui assim, várias pessoas queridas, conhecidas, algumas que a partir de agora, né, eu vou ter chance de conhecer um pouquinho mais, né? Então, é bacana estarmos nesse momento aqui, nos encontrando e podendo falar de uma coisa inovadora como o Team Coach. Então, eu sou o Marcos Batista, sou coach executivo PCC pela ICF, sou consultor também, focado mais na área de processos de identidade e cultura, e, e Team Coach, né? Como já adiantou a Cláudia, inclusive, agora também com a certificação da ICF, que é essa coisa bem recente, e, enfim, nós somos esses pioneiros agora nesse trabalho, né? E quando a gente fala de Team Coach, a gente quer separar aqui só um instantinho, né? É uma coisa, a gente, ao trabalhar com times, nós não estamos falando de team building, isso é uma outra história, né? O team coaching é uma abordagem diferenciada que trabalha o ser formado, vamos colocar aqui entre aspas, o ser formado, o campo formado pelas pessoas que fazem parte de um time. E o grande objetivo dessa atividade, então é um trabalho assim bastante elaborado, e o grande objetivo é construir times de alta performance e de alta entrega de valor, né? É um trabalho que a gente reputa como muito, assim, dentro do universo da indústria do coaching, um trabalho bem inovador e avançado, né? E a gente tem hoje aqui a grande satisfação, né, e a felicidade de contar com a participação do Renato Adriano Martins, que é o diretor de Legal e Compliance da Roche Diagnóstica. E a Roche Diagnóstica, bom, Roche em si não precisa de grandes apresentações, nós com certeza já sabemos sempre algo da Roche, mas o Renato vai se apresentar com mais detalhes. Mas a Roche tem sido uma empresa pioneira no trabalho do Team Coaching. Ela tem acreditado muito nesse trabalho, então eu diria que praticamente a Roche Diagnóstica toda já vive essa experiência de Team Coaching que a gente vem conduzindo aí nos últimos anos, Cláudia e eu, lá com bastante sucesso e com resultados bem significativos. E eu vou passar a palavra para o Renato, que se apresente, e aí a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Que é trazer para vocês o olhar do cliente.
mais do que as informações da técnica ou das experiências que os coaches têm, o olhar do cliente que viveu e vive e que está lá com o time dele, lidando no dia a dia aí, a partir também desse nossa contribuição com esse trabalho. Renato, muito bem-vindo e desde já, em nome do Eco Social e também no meu nome, no nome da Cláudia, muito obrigado por estar disponibilizando aí esse tempo com a gente e dividindo com a gente essa sua experiência e seu olhar. Obrigado. Boa noite para todos. Primeiramente, muito obrigado, Cláudia, Marcos, pela gentilíssima apresentação, muito mais do que eu mereço, com certeza. Então, eu sou talvez, né, a figura estranha, vamos dizer assim, ou nova, né, na guilda, aqui no grupo. Então, para me apresentar, eu sou o Renato Martins. Eu sou pai, eu sou esposo, eu tenho 41 anos, eu sou um cara aficionado por esportes, eu sou um cara que, como eu tenho duas filhas pequenas, eu aprendi a ser geek, a gostar de coisas nerd por causa delas. E nas horas vagas eu sou profissional que trabalha com jurídico e compliance há 23 anos. Não é bom ficar fazendo contas, né? A gente se dá conta do tempo passando, mas eu já estou na área há 23 anos. Exerço a liderança formalmente há 10 anos, em diferentes empresas. Passei por empresas nacionais, empresas multinacionais, desde 2020 que eu estou na Roche. A Roche, para quem eventualmente não conhece, é uma gigante multinacional do ramo farmacêutico, principalmente, é uma das maiores empresas do mundo nessa área, líder em inovação globalmente. Atualmente eu estou alocado na divisão de diagnósticos, e para quem não sabe o que é a divisão de diagnósticos, basta lembrar dos exames de sangue, exames de urina, que todos nós fazemos regularmente, ou deveríamos fazer regularmente, para manutenção dos nossos sinais vitais, né? Colesterol, diabetes, exames de sangue, esse tipo de coisa. Então, a Roche fabrica, né, os equipamentos e reagentes que são responsáveis por esse diagnóstico. É isso, é um prazer estar aqui, é uma alegria e eu espero que seja um bate-papo de verdade. Obrigada, Renato. Cláudio? Eu iria fazer uma pergunta para o Renato aqui. Renato, então, Não, eu acho que era legal só a gente combinar uma coisinha com todos, né? É, na medida que surgirem algumas perguntas, escrevam no chat. E aí a gente vai reservar um tempinho no final para conseguir endereçar, se não todas, pelo menos uma boa parte delas, tá? Sintam-se então à vontade para a gente ter essa contribuição de vocês e tornar aí a conversa mais calorosa e próxima possível, né? Renato, a gente começou esse trabalho juntos. Você tinha, acho que, poucos meses, 4 meses de Roche, não foi? 5. Nós começamos esse trabalho formalmente, as nossas primeiras reuniões foram entre outubro e novembro de 2020. Eu tinha chegado na Roche em junho de 2020. 4 meses, né? Isso. Ou seja, foi durante a pandemia. O que é um detalhe interessante, né? Eu tive essa experiência, que acho que muitos tiveram, né? De chegar numa empresa nova, num ambiente novo durante a pandemia, aquele mundo antigo em que a gente lavava a sacola do supermercado com álcool, vocês lembram? Então, no meio disso, né, mundo online, não existia presencial, e a gente começou essa nova aventura numa empresa nova e começamos o nosso relacionamento nesse ambiente. E que Isso é verdade. desafios, além da pandemia, né? Que desafios você estava vivendo naquele momento? Te Então, levou a buscar esse trabalho? Cláudia, eu vinha de uma experiência muito grande, ou de muito tempo, numa outra multinacional, na Siemens, né? Passei 9 anos na Siemens, nas mais diferentes áreas, e recebi essa oferta de vir para a Roche. Primeiro que numa área, num mercado
que de verdade eu sou apaixonado, que é o mercado de saúde. Eu posso dizer a vocês que não tem nada mais apaixonante do que trabalhar com saúde e saber que qualquer que seja a tua contribuição para o mundo, você está de alguma forma impactando o bem-estar das pessoas. Isso é fantástico. E uma proposta de trazer um método, uma filosofia de trabalho, né, de áreas, em alguns lugares conhecido como áreas de suporte, em outros lugares áreas enabling, né? Então, uma proposta que tinha muito a ver com com o meu jeito de trabalhar, com a forma como eu acredito no trabalho, de se aproximar do negócio e de viabilizar oportunidades de negócio. O jurídico, principalmente, né? Acho que todo mundo tem uma visão do advogado como aquele cara que é meio que o doutor não, o cara que vai impedir as coisas, ou que vai achar problemas, ou que vai, né? E durante toda a minha carreira, eu aprendi a trabalhar de uma forma próxima e parceira dos negócios, que é o que eu gosto de fazer. Então, o projeto era trazer essa forma de trabalhar para dentro da Roche, para dentro da Roche Diagnóstica. O que era inovador, dentro da dinâmica que existia ali dentro da equipe que estava formada ali. Então, esse foi talvez o primeiro e grande desafio como gestor, e que vocês me ajudaram a superar. Você contou uma história para a gente esses dias que a gente não conhecia. Você foi buscar como apoio quando você foi procurar um trabalho com o time? Como é normal, né, aquilo que a gente aprende durante a nossa carreira como líder, toda vez que você chega num ambiente novo, existe uma preocupação com a dinâmica da equipe, né? Como é que isso vai funcionar, sendo o líder o elemento novo, e eu particularmente não gosto de... Alguns líderes fazem isso, né? Então eu cheguei, eu vou levar o meu clubinho, eu vou levar as minhas pessoas, e aí eu faço acontecer do meu jeito. Não é a forma que eu gosto de trabalhar. Então, para fazer isso acontecer e para criar uma dinâmica, para entrar na dinâmica do time, a receita tradicional é: vamos fazer um team building. Foi isso que eu aprendi ao longo dos meus 8 anos anteriores como líder. Então eu fui bater lá no meu business partner, né, no meu parceiro de recursos humanos, disse: olha, estamos aí já com 4 meses, 100 dias, já entendi a dinâmica da equipe, já tem algumas coisas que eu queria trabalhar, vamos fazer um team building. E lá no fundo da minha cabeça eu estava assim, né, cara, como é que você faz um team building virtual, no meio da pandemia? Eu pensando, eu quero ver o que esse cara vai falar para mim, qual vai ser a receita mágica, né? E aí o meu parceiro de RH virou para mim e falou: você conhece o Marcos? Eu falei: não, quem é o Marcos? O Marcos tem feito um trabalho de team coaching aqui com outras áreas da empresa, já passou por, sei lá, naquela época, 3, 4, 5, não me lembro. Acho que quase todas, né, Marcos? Você já tinha trabalhado. Ali, naquele momento, eu acho que faltavam talvez duas áreas ou 3 áreas. Já tinham várias áreas que já tinham experimentado e uma cultura estava nascendo. Exato. E aí ele trouxe essa proposta: vamos trabalhar com o Marcos, vamos conhecer o Marcos para você ver o trabalho. Eu falei: tá bom, mas até ninguém tinha me falado de team coaching, tá? Aí fizemos uma primeira reunião, na verdade eu e Marcos, Cláudia ainda não tinha chegado, fizemos uma primeira reunião e Marcos começou a explicar junto lá com o meu time de RH o que seria o trabalho. E foi aí que eu comecei a ter um gostinho do que seria essa jornada que a gente ia fazer juntos. Uhum. Eu lembro que naquele momento, né, você veio olhando e com as experiências pregressas, olhando para o team building. E aí, eu lembro que a pergunta que ficou na mesa, que era importante de ser dita, assim: o que é uma coisa e o que é a outra coisa? Porque você trouxe team building como pergunta e a gente respondeu como team coaching. Ponderando e dizendo assim: olha, nada contra o team building, mas aonde estamos, talvez o team coaching seja
algo que possa entregar um resultado melhor. E aí a gente explicou um pouquinho como funcionaria, dizendo inclusive o que é, aliás, faz parte até de muitas das nossas experiências, né? Eu acho que Cláudio e eu, só nós dois já temos pelo menos uns 14 ou 15 processos de team coaching já concluídos, né? E alguns em andamento. E o que assim muito marcante nesse processo? O time se empodera, ele vai crescendo na sua, vamos dizer assim, ele vai tomando as rédeas na mão, né? Então, em vez de ser uma intervenção, que pode inclusive acontecer no meio de um processo de team coaching, mas a gente começa por de um outro lugar, né? E, e aí o Renato ficou bastante curioso com isso, porque de verdade era assim, olha, a gente chega como uma página branca, uma imagem, tá, pessoal? E vamos ver como é que acontece. Só que a gente tem alguns caminhos para fazer e um repertório à nossa disposição, que nós dominamos, para poder lidar com as situações que se apresentam, né? Eu acho que o mais interessante desse diálogo, né, Marcos, é assim, o desafio que a gente trouxe para a mesa foi um desafio de transformação. Uhum. Porque o diagnóstico que nós tínhamos do estado atual do time e para onde a gente queria levar era uma jornada de desacomodação das pessoas. E para ser muito franco com todos aqui, eu mesmo não tinha essa perspectiva quando o trabalho começou. Claramente eu tinha uma noção de que a gente queria chegar num ponto como filosofia de trabalho, como visão de equipe, como Northern Star, né, de onde a gente queria chegar, que era muito distante de onde a gente estava. Então, claramente, esse desafio de transformação ele estava colocado. Agora, o como fazer isso e o que significava fazer isso num ambiente extremamente desafiador, eu confesso a vocês que eu não tinha essa percepção e, de verdade, eu só fui, talvez, entender um pouco mais do processo quando a gente, de fato, começou as reuniões e eu comecei a ver a forma como o Marcos e depois Cláudia se juntando a gente, da maneira como eles se colocavam nas interações de grupo. Porque quando você vai para um team building, que é a imagem, né, que o gestor, que o líder tem na cabeça, quando você vai para um team building, tem uma intervenção muito direta, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a conclusão é esta, vocês sentiram isso? Quer dizer, é muito direcionado. Uhum. E, de repente, a gente chegou numa reunião em que o Marcos propõe para a gente assim, bom, quais vão ser os combinados da equipe? Falem. Comecem. Né? Quais vão ser os combinados durante essas reuniões que nós vamos ter a cada X tempos? Como é que nós vamos nos comportar aqui dentro? Mas então, né, e aí no fundo da cabeça fica assim, mas Marcos, você não vai falar para a gente? Né? Você não vai dizer para nós como é que é? Não, você não diz, quer dizer, é coaching mesmo, é coaching de verdade. E esse foi um processo interessante passando. E é interessante essa construção dos acordos, né? Imagina, a gente estava com um time de legal, né? Construindo acordos, né? E a gente sempre traz a ideia de que nós vamos construir acordos para o processo, como a gente vai funcionar aqui no processo, né? E esses acordos, geralmente, eles migram para fora do processo, né? Porque os times entendem tanto a importância do acordo, e o acordo também, agora aqui, Renato, bastidor, né? Para nós como coaches, o acordo nos dá uma leitura da maturidade do grupo. O que esse time precisa combinar, o que precisa estar escrito lá, né? E na medida que o time amadurece, e não estou falando de maturidade de indivíduos, porque ali eram pessoas maduras, né? Mas maturidade enquanto time, né? Enquanto, assim, como vocês já estavam jogando juntos, né? Então, na medida que o time vai amadurecendo,
a gente vai revendo os acordos, porque coisas que foram combinadas no início já não são mais necessárias, e o time passa a entender a importância disso para levar para fora do team coaching, né? Uhum. Acho que só para harmonizar aqui, então, o pessoal que ainda não tem talvez maior intimidade com essa forma de abordagem, né? É, um team building, a gente recebe do cliente um jeito de fazer um problema a ser tratado. E se constrói uma agenda para tratar aquele problema. No team coaching, a gente sabe que existe um time que não está no seu ideal de performance. O Renato queria trazer um olhar novo. Né? Porque, inclusive, o olhar velho era já mais do que provado que não estava funcionando como se queria. Né? Então, o Team Coaching, ele propõe que as pessoas criem essa história. Então, o acordo, ele começa a criar as fronteiras. E a gente parte de um conceito muito claro. Time se define por ter uma visão comum, um norte claro e uma atmosfera de confiança. Os acordos são um instrumento de construção importantíssimo da atmosfera de confiança. Porque os acordos emanam do time e não são trazidos pelos consultores. Né? Então, e os acordos eles vão evoluindo. Nosso processo acho que durou 8 sessões, né? Ele foi um processo de 8 meses. Era uma sessão por mês, né? É. E ele foi evoluindo. Cada sessão a gente revisava os acordos. E muitas vezes a própria sessão, que durava em torno de 2 horas, 2 horas e meia, ela ficava girando em cima dos acordos, né, Renato? O começo foi muito em cima dos acordos. Teve uma sessão, acho que a primeira ou segunda sessão, que a gente gastou mais da metade discutindo os acordos. E curioso porque realmente nesse ponto, para a gente como né, de novo, na posição do líder, você já começa a identificar comportamentos das pessoas que realmente não aparecem no dia a dia. Por mais que você tenha um ambiente aberto de discussão dos temas do cotidiano, um ambiente aberto de discussão de estratégia empresarial, quando você traz para esse tom pessoal, que é o meu commitment, o meu compromisso, né, em relação a esse grupo, Cláudia e Marcos vão se lembrar disso. Teve pessoas que ficaram absolutamente verborrágicas e começaram a pôr para fora tudo que elas queriam falar e não tinham espaço para falar. Teve gente que ficou totalmente reativa. Uhum. Assim, mas por que isso? Por que a gente precisa fazer isso? Não falou, não usou essas palavras. Mas a gente sentia claramente que tinha um sentimento de, cara, por que nós estamos fazendo isso daqui? E outros que estavam ali só né, surfando a onda. Você nunca tem essa percepção se não é num ambiente como esse, em que você expõe as pessoas a terem os seus commitments pessoais sem muito guia, sem muita regra. Foi extremamente valioso esse exercício. E a gente percebeu, né, Renato, você vai lembrar. E isso a gente tem observado, né, Cláudia? Ao redor da metade do processo, parece que tem uma mudança importante, quase que assim que a gente pega na mão, de tão concreta que é. Eles vão testando, como disse o Renato, vão soltando um pouquinho, vão se apresentando, vão falando, vão se mostrando. E o papel meu e da Cláudia é de provocação, é de acolhimento, de escuta, mas não dos indivíduos, mas do ser formado por aquele conjunto de pessoas. E o Renato, e esse é um mérito, né? O Renato entendeu o espírito e ele se colocou como um igual. Então, um acordo nosso era não ter crachá, lembra, Renato? Você não tinha crachá. E aí você era igual. Foi. Né? E com isso surgiram coisas. E a gente ia confrontando, ia trazendo situações para o time perceber como funcionava, né? Como eles estavam funcionando. E a gente põe em evidência os padrões. Isso é um outro ponto interessante, realmente, que a gente começou com alguns momentos daquele silêncio constrangedor, né? Em que ninguém queria falar, e você tem razão
no sentido de que não é algo que se constrói em uma ou duas sessões. Principalmente para uma equipe que era, para um time que era totalmente novo, né? No sentido de que eu tinha acabado de chegar. Obviamente a gente fez uma pequenina dança das cadeiras ali para, né, para movimentar para as necessidades. E como você disse, Marcos, vinha de uma forma de trabalhar muito diferente, de uma proposta muito diferente, muito fechada, cada um em si próprio. Então essas coisas não apareciam. Aos poucos as pessoas foram ganhando a percepção de que elas estavam num ambiente de confiança, em que o que era dito ali não ia reverter negativamente para ninguém. Ou seja, se alguém me apontasse, entre aspas, me apontasse o dedo para dizer, olha, o que você fez ali não foi legal, tudo bem, está aceito, porque isso faz parte de um processo de construção de time, e ninguém ia ter um feedback pior no fim do ano porque tinha tido essa iniciativa de falar isso para mim ou para qualquer outra pessoa, né? Mas essa construção vai acontecendo aos poucos, né? Assim como no Team Coaching, o tema não somos eu e o Marcos que trazíamos, né? A gente acordou um tema de desenvolvimento lá, vocês trouxeram o que vocês esperavam como um bom lugar, um bom resultado para o processo, né? E no início da sessão a gente perguntava, né? O que vocês querem trabalhar hoje? E isso também era momentos ali de silêncio ou momento de patinação, né, Renato? Lembra? Porque o que a gente quer conversar hoje, né? Mas enquanto vocês discutiam, né? O que nós vamos, por onde nós vamos, qual é o caminho, o que a gente quer trazer, vamos trazer isso ou aquilo, a gente vai trabalhando a interação do time, né? Então, aqui o sistêmico do time, né? O que cada um desempenha dentro daquele campo sistêmico, né? O papel de cada um dentro do campo vai se revelando, né? E a gente vai trabalhando a interação. E eu propositalmente ficava em silêncio, se vocês lembram nessa hora. Sim. Eu tentava intervir o mínimo possível, principalmente nesse momento. Uhum. Por quê? Porque as pessoas o time não se expressava no dia a dia. Uhum. O time não trazia isso naturalmente. Então, esses minutos de silêncio constrangedor, eles eram, da minha parte, um pouco propositais, no sentido de dizer, gente, vamos lá, o time é nosso, não é meu. Isso é uma característica que, particularmente, eu observo hoje, na minha realidade, pelo menos, de que, pela primeira vez, eu vejo líderes que têm a intenção de oferecer aos seus times liberdade de ação, autonomia. E a dificuldade que muitos times têm de se apropriar dessa autonomia. Uhum. E eu entendo que tem todo um aspecto cultural, histórico, aprendizados por trás, quer dizer, são anos e anos em que a gente está vivendo em culturas hierárquicas. Agora, no mundo agile, é esperado que cada um de nós tome propriedade do seu processo de desenvolvimento e desenvolvimento do time. E eu vejo isso muito pouco. Então, esses silêncios me ajudaram a perceber quem ali realmente ia abraçar a possibilidade. E é legal dizer o seguinte, depois de 8 sessões, todos, em um determinado grau, abraçaram. É verdade. Todos abraçaram. Uns mais, outros menos. Não é um processo assim, nossa, o time do Renato ficou assim, né? Perfeito. Não ficou. Não ficou, tá? E talvez respondendo uma pergunta que alguns tenham, né? Na conclusão do processo, não é que nós chegamos no Nirvana, né? E tá tudo bem e tudo funciona perfeito. Não. Até hoje a gente lida com coisas e dizer, cara, aqui nós não entregamos. Aqui nós não cumprimos com uma obrigação básica nossa como time. Agora, a gente tem a liberdade de poder dizer isso sem a preocupação de ferir, de como que isso vai ser interpretado, de desmotivação.
cara, nós somos donos do time e alguém tem que erguer a mão e dizer, aqui não tá legal, porque o sucesso não é meu. Uhum. O sucesso é coletivo, é construção coletiva. Vocês E, conseguiram esse espaço para ter conversas difíceis, né? é Que não verdade. existia. Que não E não existe. existia. Agora, tem um contexto que você trouxe uma palavra importantíssima, que acho que o pessoal vai também aproveitar essa experiência, né? A, a cultura Roche, neste momento, estava olhando para os processos Agile. E ela estava trabalhando. E o Agile, ele é um dos grandes patrocinadores dos processos de Team Coaching. Isso até academicamente a gente conversa. Aonde você já tem esta cultura sabe, buscando ser implantada ou já vamos dizer assim, já vivendo, sendo vivida, os processos de team coaching são fundamentais, eles complementam de uma forma espetacular. Então começou a ver, a gente pegou exatamente o momento, né? O que é isso que estava chegando. Então pensa só o contexto de mundo que estava acontecendo. Uma empresa trazendo uma mudança grande foi atropelada por uma pandemia. Todos os membros do time né, vivendo a história da pandemia em home office. Esse trabalho sendo feito e o Renato topou o desafio, né, de fazê-lo no campo virtual, quando todo o nosso conhecimento e experiência pregressa é de presencial. Um team building, a gente fala, quando a gente pensa em team building, que era o ponto de partida, né, Renata, era presencial. Como que vai fazer isso no virtual? E aí a gente traz essa outra dinâmica que se mostrou super adaptável no contexto virtual também, né? Então a coisa foi evoluindo dessa maneira, né? E há uma pergunta aqui que fala sobre os acordos feitos com o gestor, né? Os acordos são feitos juntos com todo mundo. Não É, tem um acordo prévio. acho Tem que a confiança prévia. É a tomada de risco prévio, né, Renato? eu acho que tem duas coisas, né, Marcos? Tem um acordo que a gente faz com o grupo, que a gente chama de acordo psicológico, né, dentro do processo de team coaching, e tem um outro acordo que a gente chama de acordo de soberania, que é Sim. o líder, ele está ali como um membro do time, mas ele é o líder, né? Ele é o gestor, tem ali na relação do dia a dia essa hierarquia, né? E a gente, dentro desse acordo de soberania, o líder, ele outorga, ele entrega a responsabilidade para o time e o time aceita isso, né? Ele entrega a autoridade para o time e o time aceita isso com responsabilidade. E é isso que você dizia, né, Renato? Você está entregando a responsabilidade, a autoridade, mas nem sempre o time pega porque não está maduro ainda, né? Existem a questão da liderança é uma dança, né? Você tem que saber o ritmo da dança, né? Talvez a Josiana tenha a pergunta assim, né? Poxa, mas a gente combinou que a gente ia para o coaching? Não, a gente não combinou. A gente combinou quais eram os objetivos onde a gente queria chegar como time. Quer dizer, quando eu cheguei e, obviamente, eu apresentei uma possibilidade, um Northern Star, né? Isso foi aceito pelo time. Agora, houve um momento em que eu cheguei como líder e disse, então, se a gente quer chegar lá, esse recurso vai nos ajudar. E nós vamos juntos. Aí é um espaço que você, é a tua missão como líder. A partir do momento em que a gente entrou no processo, sim, bom, então aqui o Marcos e a Cláudia para me dar um live feedback, né, se eu estiver mentindo, mas a minha busca foi efetivamente tirar o crachá. Em nenhum momento do processo eu disse assim, não, nós vamos fazer assim. Não, Eu nunca. expressava. E quando a gente fala, né, Renato, assim, tirar o crachá, nosso papel, só um esclarecimento, assim, como é que trabalhamos eu e a Cláudia? A gente primeiro combina que a gente vai estar, inclusive, se comunicando, mas eu não sei o que a Cláudia pensa e vai perguntar, como ela tampouco sabe o que, é que eu vou dizer ou não dizer.
Então a gente trabalha a partir de uma sintonia muito grande. Claro que a gente está ancorado no conhecimento que temos e tudo mais, e todo o preparo, mas uma confiança. E o Renato, nessa postura que teve, que a gente, inclusive, sempre convida os líderes a estarem, né? Ele, muitas vezes, ele era alvo das questões que estavam sendo discutidas, que o time estava trazendo. O time começou a também trazer alguns questionamentos para o Renato, e o Renato perseverou. Ele não usou o crachá e se falou. E com isso o time foi ganhando mais confiança, e a atmosfera foi mudando. Então, assim, é um trabalho muito interessante esse, né? Porque o time é abordado pela visão da Cláudia e pela visão do Marcos. E o que vai sendo trazido ali é material para o próprio trabalho. E o líder só sustenta essa ideia de tirar o crachá, de entregar a soberania do processo para o time, e o time responde em crescendo com accountability, né? Essa relação que você traz, né, Marcos? A nossa relação como coach com coach, essa relação de parceria que nós também somos modelo de time para o time, né? Sim. E a gente não chegou nessa relação que a gente tem hoje assim, só porque a gente decidiu fazer um processo juntos, né? As pessoas às vezes perguntam, falam, comentam, vocês trabalham super bem. Eu falo, porque foi muito feedback que já rolou aqui entre nós dois, né? Porque é isso, né? A gente foi se afinando na forma de trabalhar, né? E a gente modela, nós somos modelo de time também para os times com quem a gente atua, né? Porque se a gente não está ali em time, não funciona, né? Um dos momentos altos, e aí, Renato, queria ouvir um pouquinho o que você pode falar, foi um dia que, assim, a gente faz, normalmente isso é um processo de 8 sessões, uma vez por mês, a cada 30, 40 dias, e elas duram 2 horas e meia. De 2 a 2 e meia, né? 2 a 2 e meia máximo e tal. Tem depois o processo da Rocha, tem uma outra singularidade, eu já comento daqui a pouco, mas aconteceu que, assim, a partir do meado do processo, o pessoal já está mais, vamos dizer assim, já tem um outro grau de confiança. A segurança psicológica já ficou mais constituída. Então as pessoas arriscam a trazer as suas questões. Imagina que são todos ali advogados, todos com uma estrutura clássica, pregressa de trabalho, vivendo uma situação inusitada num momento de pandemia e numa situação de empresa bem importante. E teve um dia que foi talvez o grande momento da virada, depois dessa construção de ambiente de confiança e de testes que houve durante essa construção, que o time descobriu que não sabia direito para onde eles queriam ir. Quando a gente passou a limpa a coisa, cada um tinha uma ideia. Lembra disso, Renato? E aí a gente construiu dentro do processo de team coaching um processo de identidade. Mas o time construiu ali, nós só facilitamos o processo. Então, os team coaches, por inclusive característica e necessidade, eles têm que ter uma, vamos dizer assim, a capacidade de entrar por várias frentes e ter a escuta suficientemente profunda para perceber o que é necessário provocar, mas também o que é necessário ajudar e facilitar. E troca o chapéu. A única coisa ética é avisar que a gente troca o chapéu. Então teve um dia que nós viramos consultores e fizemos, entre aspas, um team building. Vamos construir uma identidade. E aí houve uma mudança de novo de oitava para o time. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Renato. O que eu acho interessante desse momento, Marcos, realmente é que teve a questão da dança de novo, né? Vocês sentiram esse momento da dança, de que tinha que mudar o ritmo, porque não ia acontecer. Por quê? Tem algumas coisas que são características, pelo menos para mim, como líder de times jurídicos, né, jurídicos e de compliance, tem uma característica um pouco desses times que é uma capacidade de fugir do assunto bem grande. A gente é treinado em argumentação, né?
Então, se você vier a me questionar de alguma coisa, eu vou achar uma forma de ou responder ou mudar de assunto. Eu fui treinado durante a faculdade e depois a fazer isso. Então, vocês imaginem que era um time que tinha que mudar de patamar, que tinha que ser chamado à mudança, mas que não é que o time estava sentindo que ele precisava mudar. E é muito interessante, né, essa questão de, né, e aí entra no famoso change management, né, gestão de mudança, né, que tem um monte de teorias sobre isso e tal. Gestão de mudança é gestão de incômodo, né? Porque você tinha um grupo que não se sentia incomodado, mas que não desempenhava no patamar que deveria e que poderia desempenhar. Então, como é que você pega alguém que está acomodado a uma situação ruim? Ruim não, vai, desculpem, eu usei agora deixei meu unconscious bias vazar aqui, me perdoem. Que está numa situação não ideal para uma situação para onde a gente quer levar eles. Como é que você faz isso? Eu brinco que é que nem quando a gente precisa perder peso, e eu falo isso porque eu passei por um processo desse na minha vida, né? Você tem que parar de gostar de comer lanche e pizza para comer saladinha, legumes, tal. Não é gostoso. Não é gostoso, mas é um hábito que você gera e que quando você sente que você está, né, perdendo peso, está ficando mais saudável, você vai ficando feliz com aquilo. Então, foi um momento em que Marcos e Cláudia intervieram claramente para dizer: vocês estão mudando de assunto. Toda vez que vocês chegam num ponto sensível, vocês mudam de assunto. Por quê? E jogou no ar. Né? E ficou um incômodo na sala. Gigante. Precisou parar a sessão, interromper durante uns minutos, né? Vamos para o cantinho pensar, e quando a gente voltou na segunda metade da reunião, ali começou o team coaching mesmo. Mas isso acho que foram umas 3 sessões antes. Foi na quarta sessão que isso aconteceu, vamos dizer assim, do team coach, da natureza do team coaching, dessa leitura que os team coaches exercitam dos times que estão apoiando, trazer à luz as crenças, trazer à luz os padrões. E o que a gente fez nessa hora, Renato, então trouxe agora, assim, foi o padrão do time. E quando o time é confrontado com o seu padrão, como também nós, como pessoas, indivíduos, isso nunca é um momento de grande prazer, né? É um momento de grande reflexão e tal. E a gente usa muito desses momentos de interrupção, de silêncio, de parada, né, Cláudio? É. A gente dá aquele momento de ajuste, né? E depois retomamos, né? E o E time aí, vai ganhando. até Tá. respondendo a pergunta da Josiana, né? Se teve algum momento mais sensível, mais difícil, né? É muito normal dentro do processo de team coaching que aflore conflito. Aquele conflito frio no dia a dia. Vamos almoçar todo mundo junto? Ah, não, fulano vai, eu não vou, né? Ah, não, vão vocês, eu não vou. Não tem conflito aqui, mas eu vou sentar de costas para fulana lá, porque preciso ficar olhando para a cara dela o dia inteiro, né? E dentro do processo, a hora que a gente vai cutucando, provocando, como disse o Marcos, né? Os conflitos afloram. E na medida que eles afloram, a gente pode trabalhar o conflito, né? A gente fala que a gente precisa do conflito quente, a gente tem que aquecer o conflito para ele ser trabalhável. E aí a gente tem a oportunidade de trabalhar isso e do time subir uma oitava, né? Porque Verdade. é essa construção do espaço para as conversas difíceis, como é que a gente lida com aquilo que é o conflito, né? Aliás, Cláudia, você me permite uma intervenção aí? Isso é uma outra diferença importante do team building, que eu estou falando agora aqui como, né, como cliente. Porque você vai para um team building e o teu sonho é que saia todo mundo abraçado, feliz. Uhum. Uhum. Né? Termina, tá todo mundo feliz, com, nossa, que time unido que nós somos. Que é uma baita de uma ilusão. A baita de uma mentira, um monte de vezes. Desculpem, né? Eu sou muito transparente na minha forma de falar.
É uma baita de uma mentira, porque você se reúne um dia, sai todo mundo abraçado, pegou o ônibus, alguém pegou o carro, já está falando mal do outro. Como eu meço se o team coaching está vivo no meu time hoje, é se as pessoas estão gerando conflitos, no sentido positivo. É se numa reunião de equipe alguém consegue erguer a mão e falar, ó, discordo. Discordo. É se alguém consegue virar numa reunião de equipe, para mim, que ali eu tô com um crachá, não tem jeito, e falar, Renato, isso que você está falando é uma bobagem. Ou você não está enxergando tal coisa na realidade. Aí o team coaching está funcionando. Porque ele construiu aquela atmosfera de confiança onde as pessoas conseguiram se empoderar para falar. Facilita, claro, o fato de uma experiência que também a gente traz como team coach de lidar com conflitos, né, como mediadores e tudo mais. Mas essa é uma mensuração importantíssima que você traz. Eu acho que, enfim, ela vem toda cheia da verdade, da experiência. Mas tem uma pergunta aqui da Ana Paula que a gente mensura. E aí é aquilo que eu falei que eu ia falar. Nos casos da Roche diagnóstica, porque a gente também tem alguns processos na Roche Pharma, tá? Nos casos da diagnóstica, nós usamos também um assessment. Existe um assessment internacional da Team Coaching International que a gente tem, nós inclusive é uma das formações que nós também carregamos, né, além das outras que a Cláudia já mencionou, a gente aplica este assessment. Ele é um assessment, é um Team Diagnostic Assessment. A gente aplica este assessment na partida, no momento zero, no início do processo. E ali a gente já revela para que serve o assessment. O assessment não é o processo de team coaching, o assessment permite acelerar o processo de team coaching. E ele vem que é o bacana dele, este produto da Team Coaching International, ele já carrega o reteste. Então, quando você chega no final, na penúltima para a última sessão, você aplica um reteste e faz, inclusive na última sessão, a comparação do momento de partida com o momento de chegada. Então, há muitas coisas que o time primeiro se empodera, porque ele vê, é todo um teste com 14 dimensões, é muito elaborado, e ele trabalha em médias aritméticas. Então, o time vê matematicamente os crescimentos, mas ele também tem áreas abertas, perguntas abertas, ele vê essas coisas todas. Cláudia, você quer falar alguma coisa? O interessante é que nem sempre no final o resultado é melhor, mas não significa que o time não melhorou, né, Renato? A gente teve, por exemplo, dentro de uma das dimensões do assessment, a gente teve uma piora relativa, mas que não foi uma piora, foi só um ajuste de percepção do time, né? Porque eu pessoalmente acho interessante esses assessments um pouco mais, né, de behaviors, porque especialmente eu tenho uma visão agora um pouco mais, eu trabalho também com a América Latina, com outros países, isso é bem típico do brasileiro. Cara, como a gente se avalia bem, é incrível. A gente tem uma autoestima que é um negócio fantástico. Então, o primeiro assessment que a gente fez, as médias eram, sei lá, de 0 a 10 era 8, 9, 10 em algumas. Você fala, cara, não é possível. Não é possível. E aí, depois de passar pelo processo, algumas notas caíram. Eu acho que uma ou duas notas caíram. Uma ou duas notas caíram, sim. E aí a gente falou, mas por que caiu? E aí nós mesmos chegamos à conclusão de que, bom, agora está mais realista, né? Uma das notas que caiu, ela falava do ambiente, da camaradagem. Isso. E a gente pensa, não é que ela despencou, ela ficou dentro do mesmo número, mas vamos dizer assim, se uma média era 8, vamos dizer, 8,5, ela ficou 8,1, mas ela cai, e relativamente a gente lê também o todo. E a gente percebeu que isso, na verdade, apesar de matematicamente ser ruim, essa expressão que ela revela era muito boa. A camaradagem ou o jeitão ali que a turma estava ficou mais realista. E ali era uma oportunidade. O reteste, quando ele é apresentado, ele gera
também a possibilidade de uma agenda de trabalho futuro. Então, Exato. o líder já sai com áreas identificadas para poder trabalhar, mas não é ele que fez isso e nem um consultor que fez, assim, é o próprio time que respondeu sobre isso. Então, ele é rico e consistente aí, né? E a gente aplicou, aliás, eu acho que em todos os processos lá na Roche Diagnóstica foram aplicados este assessment. E há ainda um assessment do próprio líder, né? O Renato também fez um assessment com começo e com fim. E ele também teve a possibilidade de estruturar um plano de desenvolvimento individual para ele com as mesmas dimensões. E ele pode ver entre enfim, os resultados dele comparados com o resultado dele dentro do time, porque é basicamente o mesmo set de perguntas, só que ele é membro do time, todos respondem olhando para o time como uma entidade única, e no outro o Renato fala do lugar em que ele, como líder, olha o time de fora. A gente fala que o primeiro do time é uma selfie e o segundo é uma fotografia. É. O líder tira do time, né? Eu só queria fazer um breve comentário no sentido seguinte, isso mensura resultados, mas eu pelo menos não tenho não tenho essa questão de notas, de dizer o seguinte, olha, a nota subiu do começo do fim para o processo, então legal, surtiu efeito. Não é isso, gente, para mim, como líder desse time. O que é a minha percepção é a seguinte, o Team Coach foi uma ferramenta. Então, eu meço a efetividade do Team Coach no atingimento de metas da minha equipe. Se o meu time está atingindo os seus objetivos definidos, né, corporativamente por nós mesmos, é porque esse processo nos ajudou. E tudo o que faz parte da construção de um time. Uhum. Eu acho o seu comentário crucial. Ele ajuda, mas ele não é a métrica mais importante. O dia a dia real lá, as entregas de valor, inclusive, são as mais importantes. E todo o ambiente que se cria, né? E nessa perspectiva, Renato, o Team Coaching ajudou o seu time? Ajudou sim, Cláudia. Eu posso te dizer e dizer para vocês que a gente conseguiu construir a gente conseguiu se aproximar dos objetivos que a gente delineou para nós mesmos lá no começo do nosso trabalho em 2020. Se eu comparo a perspectiva que o nosso time tem hoje da sua missão dentro da companhia para o que existia quando eu cheguei, é outra coisa. E isso não sou só eu que digo, isso existe um reconhecimento de toda a companhia, né? De toda a empresa em diversos níveis, de que o trabalho que é feito no jurídico da Roche Diagnóstica no Brasil hoje está em outro patamar, tanto que, né, existe hoje essa missão de levar a mesma forma de trabalhar para a região, para a América Latina, e para outras instâncias da empresa. Então, esse para mim é o maior. Eu meço isso no resultado do time, eu meço isso na evolução dos indivíduos que eram absolutamente passivos e que passaram a ter voz ativa nas decisões, que passaram a influenciar positivamente nas decisões corporativas como um todo. E eu meço isso no atingimento dos resultados que a gente definiu para nós. Então, nessas 3 dimensões, eu vejo clara evolução no trabalho que foi feito. De novo, gente, não existe perfeição. Ninguém é super-homem, ninguém é perfeito. Essa semana mesmo rolou uma DR no time, porque não conseguimos chegar num objetivo crucial para nós. Mas o fato de a gente poder ter tido isso, para mim, é um sinal de que o processo está funcionando. Ele está durando, né? E a gente sempre diz que, para a gente ir fechando aqui, né? A gente sempre diz que o Team Coaching, ele trabalha a interação entre os membros do time, né? Então,
A gente não busca o desenvolvimento individual, mas a gente busca o desenvolvimento daquele ser time. Mas o side effect, né, o efeito colateral, é que os indivíduos crescem também, né? Uhum. Então, para você, Renato, qual foi o side effect pessoalmente, né, do team coaching? Não, eu sou hoje um líder melhor, não tenho a menor dúvida, e claro que a cada dia a gente se torna melhor, né, Cláudia, Marcos e todos. Mas se eu olhar para a contribuição que o team coaching me trouxe, foi encontrar a forma de fazer. Porque como líder, vamos dizer assim, técnico, né, de equipes, a gente tem a percepção, a gente tem o feeling do que precisa ser feito, mas a gente não sabe como fazer, né? Eu fiz 5 anos de faculdade de Direito, eu fiz um MBA que não me ensinou nada no tema, eu fiz 2 especializações em Direito, então ninguém nunca falou para mim, olha, para você fazer desafios a pessoas e extrair o melhor delas, o método é esse. O Team Coaching me proporcionou essa vivência, esse aprendizado, que eu pratico até hoje nos diferentes times que eu lidero, em diferentes contextos. De como você fazer os desafios da maneira, no tom adequado, sentindo as características de cada um dos times, para poder extrair por eles mesmos os objetivos, os caminhos de mudança que precisam ser feitos. Então tem uma perspectiva de longo prazo aí na sua fala, né? A coisa tem uma duração que transcende aquele momento só, né? Isso é muito, muito bacana. Clau, eu acho que aqui para terminar, tem uma pergunta que talvez valesse a gente só fazer aqui um comentário, da Anelisa, que fala sobre construção de segurança psicológica, a base. Não, ela não é a base, porque a gente trabalha o ser do time. Mas ela é um passo do indivíduo importante. Mas que o indivíduo vai testando na hora que o ser do time vai se robustecendo e vai vivendo, experimentando e vai combinando, né, o tamanho e a velocidade que ele pode dar para este, enfim, para se entender, para se encontrar. Então, ele não é um fator único, ele compõe, sem dúvida, o nosso processo, mas ele é uma parte da história. É que aqui nesse caso, o team coaching ele não foi contratado para se construir segurança psicológica, mas ele Sim, constrói segurança ele psicológica, até pode, porque a mas gente trabalha o ambiente do time, né? As sim, pessoas sim. podem ser elas mesmas, falar o que pensam. O Renato trouxe isso o tempo todo, né? Uhum, Isso foi isso. um efeito, claramente, para o time. Eu posso dizer a vocês que, de novo, né, hoje existe esse espaço para que as pessoas se expressem sem medo, como fruto desse trabalho, porque elas experimentaram, né, durante 3, 4, 5, 6 sessões, 7 sessões, 8 sessões, e nas reuniões de equipe que aconteciam no meio, né, e nas reuniões individuais que acontecem no dia a dia, elas foram experimentando que elas podiam ser elas mesmas, elas podiam ter as opiniões delas e tá tudo bem. É isso mesmo. E que Bom, acho que a gente chegou aqui no nosso horário, né, Cláudio? bom, né? E as perguntas são ótimas e, nossa, e a sua experiência e a sua abertura de trazer aqui, Renato, tenho certeza que a gente ficaria explorando uma série de aspectos aí por um bom tempo a coisa, mas acho que é a hora que a gente deve, então, encerrar agradecendo a todos, né? E agradecendo essa fantástica, gentil, generosa contribuição que você está trazendo aqui para todos nós e também para este momento de celebração dessa comunidade de negócios que é o Eco Social, que está cumprindo seus 20 anos agora, né?
e que a gente tem muito orgulho de poder trazer um pouco e dividir um pouco aí essas coisas e contar, inclusive, com clientes e parceiros e amigos, né, que, enfim, tão vivamente se entregam para os processos e no final, né, ninguém cresce sozinho, todos crescemos juntos, né? É. Obrigado, É assim que é a verdade da vida, né? obrigado, Claro. Gente, Marcos. muito obrigada pela participação de vocês. Renato, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Foi uma honra. Parabéns pelos 20 anos. Que venham mais 20, mais 40, mais 60. E contem sempre com a gente aí. Foi uma honra estar com vocês, um prazer de verdade. Estou sempre à disposição. Os contatos estão aí para trocar ideias, conversar, as portas sempre abertas. Obrigado, gente. Obrigada. Muito bom, muito obrigado, viu? Pessoal, a gente ainda tem outros eventos, tem mais 2 semanas de eventos, inscrições pelo Simpla, são todos muito bem-vindos. Tchau, pessoal. Nada, tchau, gente. Boa Boa noite. noite, Tchau. obrigado a Boa todos noite e a obrigado, todos. Renato, em particular, e obrigado, Cláudia. Né? Obrigada, Marcos. Isso aí.